Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gilton. Vamos para mais uma aula de Química e nessa aula estaremos estudando as concentrações das soluções. Na última videoaula nós aprendemos o que é uma solução, vimos que toda solução é formada por um soluto e por um solvente. E agora nós vamos ver as concentrações ou a maneira de expressar a concentração de uma solução. Então vou projetar para vocês aí o assunto. Ok? Observe aí. Concentrações das soluções. Então, o que é concentração de uma solução? É a relação entre a quantidade do soluto e a quantidade do solvente. Essa quantidade pode ser expressa em massa, por exemplo, grama, quilograma, etc., né? Ou em volume, metros cúbicos, litros, mililitros, ou em mol. Então, existem diferentes maneiras de nós expressarmos a concentração de uma solução. Mas sempre lembrando que a concentração é a relação entre o soluto, certo? E o solvente, ok? Como nós vamos usar fórmulas para estar calculando as concentrações, e nas fórmulas tem letras, vão aparecer também os índices na frente das letras. E nós precisamos saber o significado de cada índice. Então, quando aparecer na frente de uma letra o índice 1, isso é relativo ao soluto, ok? Quando aparecer o índice 2, é relativo ao solvente. E quando não aparecer índice, ou seja, sem índice, é relativo à solução. Nós precisamos saber esses detalhes aí também. E o primeiro tipo de concentração que nós vamos ver aqui agora é a concentração comum, ou simplesmente concentração. Então, concentração comum é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro da solução, ou seja, vai ser expressa em grama por litro ou em grama litro, ok? Concentração comum. E a fórmula que nós usamos é essa daqui, ó, C de concentração é igual M1, esse 1 aqui se refere ao soluto, vimos aqui que o índice 1 é relativo ao soluto, então é a massa do soluto, M significa massa, massa do soluto, dividido pela massa, pelo volume, melhor dizendo, da solução. O V aqui sem índice se refere ao volume da solução. Então, para calcular a concentração comum, nós vamos utilizar essa fórmula, massa do soluto sobre o volume da solução. Aqui nós temos dois desenhos ilustrativos. Aqui no primeiro nós temos 1 litro de água, está aqui 1 litro, tá certo? E 20 gramas de sal. Se nós fôssemos aqui, através dessa fórmula, calcular a concentração dessa solução, nós iríamos dividir a massa do sal pelo volume da solução. Então, aplicando aqui a fórmula, seria C de concentração é igual a M1 da massa dividido por V de volume. Então, aqui a massa do soluto, que é M1, é 20 gramas. Então, seria 20 dividido por V, que é o volume da solução, no caso aqui 1 litro. Então, 20 dividido por 1 daria 20 gramas litro. Aqui seria a concentração dessa solução. No outro exemplo aqui da frente, nós temos aqui 3 litros de água, ok? 3 litros aqui de solução e temos aqui 20 gramas de sal dentro dessa solução. Então, aplicando a mesma fórmula, C é igual a M1 de massa do soluto por V, volume da solução. Massa do soluto, 60 gramas, sobre volume da solução, 3 litros. Aí fica 60 dividido por 3, vai dar 20 gramas litro, ok? Seria a concentração dessa outra solução. Então, nós vamos agora resolver 2 exercícios, tá certo? Aplicando essa fórmula. Então, vamos lá. Exercício 1. Calcule a concentração em grama litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal, então 60 gramas é a massa, em 0,5 litro de solução. Então, o volume aqui é 0,5. Então, é só eu aplicar a fórmula. Já coloquei a fórmula aqui. C de concentração é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Então, vamos colocar aqui, substituir aqui os valores. Então, M1, que é a massa do soluto, veio aqui no exercício, 60 gramas, sobre o volume da solução, é 0,5 litros. Então, 0,5. Então, 60 dividido por 0,5
vai dar um total de 120 gramas litro. Aqui está a concentração dessa solução, ok? Então é bem tranquilo a gente aplicar a fórmula e resolve de forma muito fácil. Lembrando que esse volume, geralmente, aqui ele veio em litros, mas geralmente ele vem em mililitros e vem também em centímetros cúbicos. Então, quando vier em mililitros, que é ml ou centímetros cúbicos, nós temos que transformar para litros, porque a concentração comum é gramas litro, ok? Então tem que estar atento a esse detalhe. Exercício 2. Calcule a massa de ácido nítrico necessária para a preparação de 0,15 litros de uma solução de concentração 50 gramas litros. Observe que aqui ele já deu a concentração, tá certo? No exercício 1 ele pediu a concentração, nós calculamos. Aqui ele já deu a concentração e deu também o volume. Está pedindo a massa, o valor de mzinho. Então, a fórmula está aqui. Vamos substituir os valores, não é isso? Então, C é concentração, já deu o valor de C aqui, 50, que é a concentração, que é igual M1, que é a massa do soluto. Ele está pedindo para calcular, calcula a massa, então nós vamos colocar aqui, repetir. Sobre o volume da solução, já deu para a gente aqui 0,15. Então, 0,15, ok? Aqui é só multiplicar agora 50 vezes 0,15 e acha o valor de M1, que é a massa do soluto, ok? Então, aqui vai dar um total de 7,5. Então, multiplicando 50 vezes 0,15 vai dar 7,5 gramas, é a massa do soluto nessa solução. Então, aqui, pessoal, é a concentração comum. Agora nós vamos ver outra forma de expressar a concentração de uma solução, que é o título ou fração em massa. Título ou fração em massa. Está aqui o símbolo de título, entendeu? E vamos definir o que é. É o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Observe que na concentração comum que nós vimos agora há pouco, é a relação entre a grama do soluto por 1 litro de solução. É grama-litro, ok? Aqui agora vai ser o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Então a relação aqui é de massa com massa, certo? E as fórmulas que nós utilizamos são essas duas aqui, né? As duas fórmulas são as mesmas, na verdade, ok? Aqui a segunda é mais detalhada, que título é igual M1, que é a massa do soluto, sobre a massa da solução, que é a massa do soluto mais a massa do solvente. M1 é massa do soluto, M2 massa do solvente, ok? Ou pode vir só o M, sem índice, que significa solução. Já é a massa da solução aqui, certo? É somada, ok? Então, qualquer uma das duas fórmulas tem o mesmo significado. Então, nesse exemplo ilustrativo aqui, nós temos aqui, aqui um recipiente com 90 gramas de água e 10 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl. Se eu fosse calcular o título aqui do sódio, do cloreto de sódio, por exemplo, que é o sal, o que eu faria? Eu colocaria aqui, ó, vou utilizar aqui a segunda fórmula que está mais detalhada, eu colocaria título é igual, M1 é a massa do soluto, que é, no caso aqui, os 10 gramas de cloreto de sódio. Então, seria 10 sobre, agora, M1 mais M2, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, é 10, que é a massa do soluto, mais 90, que é a massa do solvente, no caso aqui, a água. Então, 10 mais 90 vai dar um total de 100, certo? Aí eu divido 10 por 100, vai dar 0,1. Seria aqui o título do soluto nessa solução. Ok? Vamos agora fazer 2 exercícios. O primeiro, uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio, aqui é o sal, é o soluto, e 42 gramas de água, é o solvente. Ok? Qual é o título em massa da solução? E seu título percentual? Ele está pedindo aqui duas maneiras de nós expressarmos o título. O título em massa, que nós vimos aqui agora, certo? E o título percentual, que é o título expresso em porcentagem. Nós utilizamos essa outra fórmula aqui, ok? Então vamos calcular primeiro o título em massa. Aqui já está a fórmula, eu peguei a fórmula lá de cima, ó, já escrevi ela aqui para a gente calcular. Então vamos lá, título é igual... a massa, o M1, que é a massa do soluto, ele já deu aqui 8 gramas de cloreto de sódio. Então, vou colocar aqui 8 sobre, certo? M1 mais M2. M1 é a massa do soluto, que é 8. E M2 é a massa do solvente, que é a massa de água, 42. Então, eu vou somar M1 mais M2, ou seja, 8 mais 42
vai dar um total de 50. Aí ficou 8 aqui, dividido por 50, que vai dar 0,16. Então, o título dessa solução é 0,16, tá certo? Agora, ele está pedindo também o título percentual. É só pegar esse valor aqui do título, em massa, e multiplicar por 100. Aí, vou transformar em porcentagem. Aí, nós temos essa fórmula aqui, ó. Título em porcentagem é igual a 100 vezes o título em massa que nós encontramos aqui, 0,16. 100 vezes 0,16 vai dar 16%. É o título percentual, ok? Tranquilo. Vamos agora para o exercício 2. A análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool. Então, 18 ml aqui é o soluto, ok? Em cada copo de 120 ml. Então, 120 ml aqui é o valor total da solução, o volume da solução. Qual é o título em volume desse vinho? Observe que o título pode ser expresso também em volume. Então, quando nós estamos mexendo uma solução de dois líquidos, então geralmente nós expressamos o título em volume. Né? A fórmula é semelhante, ok? No lugar do M de massa, vai entrar o V de volume. É a mesma coisa. Então está aqui título em volume, né? Que em título tem o V também dizendo que é volume. Né? É igual V1, que é o volume do soluto, dividido por V, que é o volume da solução. Então vamos lá calcular aqui esse título. V1 é o volume do soluto, no caso aqui é o 18 ml de álcool. Então 18 dividido por V, que é o volume da solução. O volume da solução ele já deu aqui, ó, 120 ml. Porque esse 120 ml aqui se refere à solução. Cada copo de 120 ml. Então 120, ok? Então 18 dividido por 120, né? Aqui nós vamos calcular aqui só para ver quanto dá, né? 18 por 120. 18 por 120 não dá, colocamos o zero e a vírgula, acrescentamos um 0K. Ok? 180 por 120 dá 1. 1 vezes 0 é 0, para 0, 0. 1 vezes 12 é 12, para 18, 6. Sobrou um resto de 60, colocamos um 0, dá 600 por 120 dá 5. 5 vezes 120 dá 600, para 600 nada. Então ficou 0,15. 0,15 aqui é o título dessa solução. Tranquilo? Então, é bem tranquilo, né? Nós pegarmos as fórmulas aí e calcularmos o título de uma solução. Vamos agora para o terceiro tipo de concentração, ou a terceira maneira de nós expressarmos a concentração de uma solução, que é a concentração em mols por litro, ou molaridade, que tem esse símbolo aí, ok? Molaridade. Vimos lá primeiro em concentração comum que a relação é grama-litro, certo? Em título é massa ou volume, certo? E não tem uma unidade, ok? E aqui em molaridade é mols por litro, é a quantidade de mols do soluto, como está dizendo aqui, ó, é a quantidade em mols do soluto existente em 1 litro de solução. Aí nós utilizamos essas duas fórmulas, certo? A depender do exercício, das informações que nós temos no exercício, nós aplicamos a primeira ou a segunda fórmula, ok? Então vamos para o exercício número 1. Qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio, está aqui a fórmula Na aí, iodeto de sódio, que encerra 45 gramas desse sal, ou seja, de iodeto de sódio, em 0,4 litros de solução, ok? Então observe que as informações que nós temos aqui é 45 gramas do sal, do soluto. Então observe que na primeira fórmula nós não temos M aqui de massa. Então nós não vamos utilizar a primeira. Aqui molaridade é igual, na primeira fórmula, deixa eu explicar a fórmula aqui para ficar claro, na primeira molaridade é igual N1, que é mols do soluto, esse N aqui significa mols, pelo volume da solução. Já que a segunda fórmula molaridade é igual M1, né, a massa do soluto, sobre M maiúsculo 1, que é a massa molar do soluto, vezes V, que é o volume da solução. Então, como no exercício veio a massa, veio em gramas, aqui é massa, vamos utilizar a segunda fórmula, ok? Eu já até escrevi a fórmula aqui, vamos lá. Molaridade é igual. M1 é a massa do soluto, ele deu aqui 45 gramas, ok? Sobre M1, M maiúsculo 1, Mzão 1, é a massa molar do soluto. A massa molar é a massa da fórmula.
Observe que a fórmula desse sal, do iodeto de sódio, é NaI, certo? E no exercício veio aqui os dados, as massas de cada elemento. Faltou aqui a do I, a massa do iodo é 127. Vou colocar aqui 127, ok? Então, para achar a massa molar, é a massa dessa fórmula, eu vou somar o 23 do Na com 127 do iodo. Vai dar um total de 150, certo? Então, no lugar do Mzão aqui, eu vou colocar 150, que é a massa molar, vezes V, que é o volume. E o volume aqui é 0,4. 0,4, ok? Então, aqui vai ser 45, certo? 45 dividido, agora eu vou multiplicar 150, ok? Por 0,4. Então, aqui 150, 0,4. Vamos lá. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5, 20 é 2. 4 vezes 1 é 4. E 2, 6. 0, 0 e 0. 0, 0, 6, 0. Uma casa depois da vírgula, volta uma casa, fica 60. Então, 150 vezes 0,4 vai dar 60. Aí 45 dividido por 60 vai dar um total de 0,75. 0,75 é mol litros. A molaridade é mol por litro, ok? Então aqui nós calculamos a molaridade dessa primeira solução. Vamos para o exercício 2. Uma solução contém 0,6 mol de cloreto de sódio. Observe que a informação aqui agora foi mol. Se é mol, nós vamos utilizar a primeira fórmula, porque N1 é mol, ó, é mol do soluto. Tá certo? Então, vou escrever logo a fórmula aqui embaixo, ó. Essa fórmula aqui, molaridade é igual N1, que é o número de mols do soluto, sobre V, que é o volume da solução. Então, vamos lá. N1 é o mol do soluto, 0,6. 0,6 sobre. Agora o volume da solução, 0,5 litros. Aqui, ó, uma solução contém 0,6 mols de cloreto de sódio em 0,5 litros de solução. Então, 0,5. Aí eu faço aqui agora a divisão e vou achar a molaridade. 0,6 dividido por 0,5 vai dar 1,2. 1,2 mols litro. Então, aqui calculamos a molaridade também desse outro exercício, certo? Então, nós usamos uma fórmula ou a outra. Se vier a informação em mol, nós utilizamos a primeira. Se vier a informação em gramas, nós utilizamos a segunda, tá certo? É claro que se eu quisesse no primeiro exercício usar a primeira fórmula, eu usaria. Só que eu teria que transformar a massa desse sal em mol. Certo? Eu teria que calcular o número de mol para depois aplicar a primeira fórmula. Mas fica mais fácil você utilizar direto aqui, certo? É a segunda fórmula. Vamos para o nosso quarto e último tipo de concentração que nós vamos trabalhar aqui nessa aula, que é a concentração molar ou molalidade. Observe que a anterior foi molaridade, agora é molalidade, certo? E o símbolo aqui é um W, ok? Então, a molalidade é a quantidade em mols de soluto existente em 1 kg de solvente. A molaridade que nós vimos agora há pouco, né, é a quantidade em mols do soluto por 1 litro de solução. Mols litro. Aqui é mols do soluto em 1 kg de solvente, ok? Então, nós temos aqui essas duas fórmulas, ó. W, que é molaridade, é igual 1000 vezes M1, que é a massa do soluto, ok? É sobre M2, que é a massa do solvente, vezes M1, que é a massa molar do soluto. Ou podemos utilizar a segunda fórmula, que é a molaridade é igual a 1000 vezes N1, que é o número de mols do soluto, sobre M2, que é a massa do solvente, ok? Então, vamos aqui resolver o primeiro exercício. Vamos lá. Qual é a molaridade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio, ok? Em 200 gramas de água. Então, nós vamos aqui utilizar a primeira fórmula, até porque aqui não veio informação de mol. E na segunda fórmula, nós temos aqui N1, que é mols do soluto. Ok? Então, nesse exercício aqui, as informações veio todas em grama, em massa. Então, fica mais fácil a gente utilizar a primeira fórmula. Eu vou escrever ela para aqui, ó.
W, que é molalidade, é igual a 1000 vezes M1, que é a massa do soluto, sobre M2, que é a massa do solvente, vezes M1, que é a massa molar do soluto, que é igual. Aí vamos agora estar utilizando essa fórmula e responder, né? Aqui, qual é a molalidade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio? Então, o soluto aqui é o brometo de cálcio, 40 gramas. Então, é no lugar do M1, ó, Mzinho1, que é a massa do soluto. Então, vamos lá, 1000, vou repetir aqui o 1000, vezes 40 gramas. Então, esse 40 gramas é a massa do soluto, brometo de cálcio, que é no lugar do Mzinho1, ok? Sobre Mzinho2 é a massa do solvente. A massa do solvente é a massa da água, 200 gramas. Então, vou colocar aqui 200, certo? Vezes Mzão1, que é a massa molar do soluto, certo? O soluto aqui é CaBr2, é o cálcio e o bromo. Aí eu preciso olhar aqui, certo? A massa desses elementos que não veio aqui na informação. Então, o cálcio, a massa do cálcio é 40, vou colocar aqui 40, e a massa do bromo, olhando aqui na tabela, ó, na tabela periódica, a massa do bromo é 79,9, nós aproximamos para 80. A massa do bromo é um total de 80, ok? Acontece que na fórmula aqui nós temos CaBr2. Então, o Ca é uma vez, 40. Porém, o Br nós temos aqui duas vezes, ó, Br2. Então, é 80 duas vezes. Então, 80 mais 80. Somando tudo, vai dar 0. 4 e 8, 12. 12 com 8, 20. Então, deu 200 gramas, certo? Então, a massa molar desse sal é 200. Então, aqui no lugar do Mzão1 vai entrar o 200, ok? Vamos lá, multiplicando aqui, ó. 1000 vezes 40 vai dar 40 mil, certo? 200 vezes 200 também vai dar 40 mil. Certo? Então, 40 mil por 40 mil vai dar 1. Então, aqui vai ser 1 mol quilogramas, certo? Porque a molalidade é expressa em mol dissoluto por quilograma de solvente, 1 mol quilograma, ou 1 molau, a gente costuma chamar também de 1 molau. Então, molau significa mol por quilograma, tá certo? Então, aqui nós chegamos ao resultado do nosso primeiro exercício. Vamos para o exercício 2. Uma solução contém 184 gramas de glicerina, está aqui a fórmula da glicerina, em 800 gramas de água. Qual a molalidade dessa solução? Observe que as informações aqui, mais uma vez, vieram em grama, ó, em massa. Então, é mais prático nós utilizarmos a primeira fórmula, ok? Então, eu vou escrever essa fórmula aqui. Molalidade é igual a 1000 Mzinho1, que é a massa do soluto, sobre Mzinho2, que é a massa do solvente, vezes Mzão1, que é a massa molar do soluto. Vamos lá. Aqui nós vamos repetir aqui o 1000, que é da fórmula, vezes Mzinho1 é a massa do soluto. Essa aqui, ó, 184 gramas de glicerina, é a massa do soluto. Então, 184. Ok? É sobre massa do solvente. Mzinho2 é a massa do solvente. O solvente é a água, 800 gramas. 800 gramas vezes Mzão1, que é a massa molar do soluto. A massa molar é a massa da fórmula. Essa massa aqui, dessa fórmula, C3H8O3. Então, ele já deu aqui os dados. Ó, o carbono é 12. Então, nós temos o carbono 3 vezes. 12 vezes 3 vai dar 36. Ok? O H, a massa do H é 1. Tem o H 8 vezes, vai dar 8. Certo? E o oxigênio é 16. Tem ele aqui 3 vezes. 16 vezes 3 vai dar um total de 48. Somando tudo aqui. 8 e 6, 14. 14 com 8, 22. A 2. 2 com 3, 5 e 4, 9. Então, o total
né, a massa total dessa fórmula aqui, que é a massa molar, deu 92. Ok? Então agora nós vamos fazer 1000 vezes 184 e depois 800 vezes 92 e fazer a divisão. Então vamos fazer aqui esses cálculos, ok? Então vamos lá. Primeiro 1000, né, vezes 184 é 184 mil. 184 mil. Ok? Então 1000 vezes 184 ou 184 vezes 1000 é 184 mil. Agora 800 vezes 92. 800 vezes 92. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8, 16. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 8, 72. Somando tudo vai dar 0, 0, 6, 3, 7. Então aqui, ó, dá 73.600. Ok? 73.600. Aqui nós podemos cortar 2 zeros aqui em cima e 2 embaixo. Né? Fica 1.840 por 736. Então, dividindo isso aqui, vai dar um total de 2,5. 2,5 mol quilograma ou 2,5 molar. É a nossa molalidade, ou a nossa concentração molar aqui dessa solução, tá certo? Assim, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula. Nós trabalhamos aqui com 4 tipos de concentrações, né? Existem outros tipos de concentrações que nós estaremos trabalhando nas nossas próximas videoaulas, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.